Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem maneiras de completar a Tua palavra e ministrar a Tua palavra. Obrigado por todas as coisas, as maneiras e o fluir, Senhor, da Tua bondade, da Tua graça, Senhor. Te louvamos por essa casa, te louvamos até pelo que aconteceu sábado. Sabemos que o Senhor tem a providência, o Senhor é o Deus da providência, Senhor. Sabemos que o Senhor tem o cuidado sobre todas as coisas, ó Senhor. Prepara cada coração, Senhor, para receber essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Me perguntaram se eu ia pregar outra mensagem, deixar essa do Apocalipse, a série, para pregar domingo que vem. Afinal de contas, essa é uma mensagem para ser pregada no culto cheio. Olha que coisa, né? Falei, amados do céu, se tiver uma pessoa só aqui, eu ia pregar essa mensagem. As pessoas ainda não aprenderam nada do pastor Silas. Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre o Apocalipse, e hoje nós estamos na terceira igreja, a igreja, né, de Pérgamo. Vamos ler, vamos ficar em pé em reverência. Eu ainda sou do tempo antigo, gosto de ler a palavra. Eu escolhi o versículo 12, tá? E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apenas o primeiro versículo. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênçãos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Nós não vamos estudar nenhuma palavra no grego desses versos todos, mas é importante você entender o background aqui. Há muitas palavras interessantes aqui no grego que poderíamos trabalhar, mas essa expressão aqui, a espada afiada de 2 gumes, é uma expressão que Hebreus vai usar, era uma expressão do conceito grego helenista, do pensamento helenista, né? Que era uma ideia de que o homem era tricotomista, né? Corpo, alma e espírito, mas havia algum instrumento que deveria separar o espírito e a alma, ou seja, as emoções e o lado espiritual. O livro de Hebreus sempre falou que quem vai fazer essa separação é a palavra de Deus. Porque o livro de Hebreus entende, por isso que o capítulo 8 fala, que aquilo que aconteceu na redenção, na cruz, é um processo terapêutico e é um processo de redenção. Por isso que o capítulo 8 fala que é uma nova aliança escrita dos nossos corações, num processo de transformação de dentro para fora, onde é separado o Silas emocional, né, do Silas espiritual, e aí começa um trabalho. Então nós somos sim esquizofrênicos, nós somos bipolares, nós somos psicóticos gospel, não tem como evitar isso, né? E existe essa luta dentro de nós. E Paulo entendeu muito bem isso, tá? E na mensagem do domingo passado, o Augusto foi muito sábio em colocar que essa luta acontece diariamente, e quem que vai vencer? Aquele que for mais alimentado, e é o mais forte. A igreja de Pérgamo é uma igreja que recebe todo o elogio, mas ela recebe um alerta. E o alerta que Jesus dá: olha, vocês estão bacana em tudo, mas tem 2 grupos aí no meio de vocês que vocês precisam prestar um pouco de atenção neles. Bom, presta atenção nessa analogia de pensamento aqui, que eu vou colocar para vocês. Constantino tirou a autoridade da Bíblia e entregou para a igreja. Constantino fez isso. Aí a igreja foi, e a igreja passou a ter autoridade, tanto é que, a partir daí, é muito comum você escutar padres dizendo que se você for contra a igreja, você está condenado. A igreja tem a última palavra. Constantino fez isso. Lutero chega e fala: não, tira a autoridade da igreja, eu estou resumindo, né? É claro. Tira a autoridade da igreja e devolve para a Bíblia. O humanismo, no século XIX, pega a autoridade da Bíblia e joga para o homem. Por isso que está essa bagunça que nós estamos hoje. O homem querendo ser o centro da história. O homem querendo viver através da filosofia,
por isso que o estoicismo está voltando, o hedonismo está voltando, o coaching está voltando, a filosofia, a psicologia existencial, cognitiva, você precisa ser feliz, tudo isso está voltando. A questão toda, meu amado, tudo isso deveria ser um instrumento de bem-estar, um instrumento de auxílio para o homem. Deus não tem problema com nada disso. Só que quando isso passa a sufocar a palavra de Deus, como Deus não teve problema quando Constantino pega e faz a igreja ter uma autoridade. Não tem problema. Só que não pode ultrapassar a autoridade da palavra de Deus. Quando nós pegamos este fato e nós começamos a olhar para a história, Pérgamo acontece da mesma maneira. É o que Jesus fala. E Jesus fala o seguinte, olha, ele vai pegar dois elementos, um lá de trás e um presente, que é o Balaão lá de trás, e os Nicolaitas, que é uma situação presente. Mas avançando aqui, esse Ronald J. Said publicou um livro em 2006, que a Ultimato lançou esse livro, que pisou no calo da igreja. Não sei se a igreja tem calo, tá, gente? Mas é um termo lá no sul, né? O escândalo do comportamento evangélico. Porque os evangélicos estão vivendo exatamente como o resto do mundo. Esse livro, meu amado, foi polêmico, porque esse autor ele fala o seguinte, a igreja, em vez de ser sal, ela se misturou. A igreja, em vez de ser luz, ela apagou. E a igreja começa a viver o secularismo. Quem conhece 2006, a partir de 2000, começa a entrar esse termo, secularismo. Eu me lembro, nossa, lá vem ela de novo, né? Eu me lembro nas caminhadas com a avó Suzy, que a gente falava de um autor, Dionísio Paper. Ele escreveu um livro chamado Jesus Cristo é o Senhor. E esse livro da ABU era muito forte, que mexeu muito com os estudantes, começou em Belo Horizonte, um movimento, né? Onde Jesus Cristo é o Senhor. E uma das propostas desse livro era, quem é o Senhor da sua vida? E a palavra, até tinha muitos jovens que nunca tinham estudado grego, mas eles conheciam essa palavra, Kyrios. Todo jovem universitário que leu esse livro sabia que Kyrios significava Senhor. E foi um movimento muito bacana, que principalmente de 79 até 1994, 1997, mas aí o mundo começa a ser bombardeado por esse termo chamado secularismo. E esse autor depois fala, o secularismo acabou com a igreja. Por quê? Porque a igreja começa a se misturar. O problema da igreja, meu amado, é, você pode querer evangelizar, não há problema nenhum, mas você não precisa se misturar. Amado, já que a igreja está bem aconchegante, para eu poder evangelizar os hippies em Curitiba, sabe o que eu fiz? Eu montei uma barraca de artesanato na feirinha hippie, lá na Praça Rui Barbosa. E eu ia todo sábado fazer artesanato. 48 jovens se converteram. E eu sabia fazer artesanato? Não. Eu ficava assim, com um alicatinho, aquelas miçangas, né? E eu ficava assim. Aí vinham conversar comigo. Você não faz nada? Não, eu faço. Eu começava a falar de Jesus. Aí um dia eu resolvi evangelizar surfista. Eu fui para a praia de Matinhos evangelizar surfista. Coloquei uma prancha lá e eu ficava ali. Porque eu caí de um monte e eu desisti. Dos surfistas foram 3. Só 3. 3 surfistas. Aí eu resolvi evangelizar metaleiro. Aprendi a tocar baixo, fui no Teatro Tuque de Curitiba tocar heavy metal. Aí eu aprendi, montamos uma banda chamada Trilha. Depois eu fui evangelizar os góticos. Tem pastores em Curitiba. Fui lá no cemitério Água Verde, evangelizar os góticos. Aonde que eu quero chegar, meu amado? Eu não virei gótico para evangelizar gótico. Surfista até que eu queria ter virado, tá, gente? Não virei surfista para evangelizar surfista. Não virei hippie para evangelizar hippie. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E não virei metaleiro para evangelizar metaleiro. O secularismo veio com a mensagem assim, seja igual. Não. O evangelho fala assim, seja diferente. Entenda a mensagem, pregue a mensagem. É isso que Deus estava falando. E é isso que esse autor estava falando.
A igreja não pode se perder. Pérgamo estava numa cidade totalmente opressora. Antipas era o pastor de Pérgamo. Antipas pagou um preço caro. Jesus falou, eu sei o preço que Antipas pagou. Mas vocês não podem começar a permitir e dizer, olha, a doutrina de Balaão é bacaninha. Nós já vamos chegar lá. A doutrina de Balaão é bacaninha. Não pode. Eu entendo, meu amado, que está chegando um momento que a igreja vai ter que se posicionar. Está chegando um momento que nós vamos ter que dizer, pera, isso aqui não. Porque uma vez eu falei para uma pessoa, e essa aqui é muito sério. Quando eu não concordo com uma situação, mas se eu sigo um personagem que eu não concordo com ele, e eu sei que ele é uma pessoa que é contra o evangelho, eu estou dando ibope para ele. Mesmo que eu queira ver, por curiosidade, as bobagens que ele está falando. Então vai chegar uma hora que nós vamos ter que ser radicais. E isso é muito sério, meu amado. Deixa eu fazer uma coisa. Meu companheiro, amigo, eu preciso que você bata uma foto disso aqui para eu ver como é que fica. Porque eu nunca sei como é que fica. Desculpa, viu, irmão? Os cristãos pegam, apesar de fiéis, estavam aceitando algumas heresias como normais, apenas porque no meio delas estava o nome de Jesus. Essa semana, eu posso falar aqui, saiu uma questão da Netflix, né, de um personagem que está lá falando, bacana, uma produção fenomenal, eu não assisti, né, falando lá, e aí foi uma discussão de vários grupos de alunos meus. Pastor Silas, o senhor assistiu? Professor, o senhor assistiu? O senhor assistiu? Eu falei, não assisti. Mas o senhor viu que ele fala de Jesus? Eu falei, meu amado, até o diabo fala de Jesus. Aí, existe uma música, que eu sempre cito ela, não é a primeira vez que eu estou citando. Existe uma música que vários cantores cantam, um deles que ficou famoso porque o vocal dele é muito bom, que é do Marilyn Manson, que é um cara realmente revoltado com a igreja. Ele não é um satanista, mas é um cara revoltado com a igreja, com a religião. Chama Personal Jesus, né? Que a música seria um Jesus pessoal. Esse indivíduo, o que diz a letra? É linda a letra. Eu vou orar para Jesus. Eu quero um Jesus. José, Deus abençoe, pastor José. E ele vai falando, eu quero Jesus, Jesus, Jesus. Só que de repente tem uma frase que ele fala assim, eu quero Jesus do meu jeito, para atender e fazer aquilo que eu quero. Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? É isso. As pessoas vão lendo aquele começo. Uma vez, nunca me esqueço, no Facebook, bem no comecinho, eu escrevi um texto. O texto foi bacana, mas aí como naquela época assim, que não aparecia tudo, aí leia mais, né? E o que estava em oculto era um monte de bobagem. Eu coloquei bobagem. A Ângela disse, vai deixar isso? Eu falei, vou. Eu quero ver o que meus alunos vão falar. Um monte de gente curtiu. Professor maravilhoso, pastor que lindo. Aí eu falei, vocês não leram. E é isso que nós estamos fazendo. Falou de Jesus, pronto, está valendo. Meu amado, nós estamos chegando num tempo que todo mundo vai falar de Jesus. Mas nós estamos chegando num tempo que nós precisamos aprender a ver quem é que está vivendo Jesus. E essa vai ser a diferença. E é essa briga de Jesus com Pérgamo. O teu pastor morreu. Sabe por que o teu pastor morreu? Como se ele fazesse. Jesus estivesse falando. O teu pastor morreu porque ele sim falava de Jesus. Agora vocês estão aceitando isso aí. Só porque esse pessoal que estão com a doutrina de Balaão e os nicolaítas estão falando de Jesus. O que Balaão falava? Nós já vamos chegar lá. O que os nicolaítas falavam? Nós já vamos chegar lá. Então vocês estão aceitando muito fácil. Eles se esqueceram que a fé cristã relaciona-se essencialmente com a pessoa e obra de Cristo, e com a verdade de vida, retidão e coerência com a verdade. O cristianismo, meu amado, é a obra de Cristo. E qual que é a obra de Cristo? Não há salvação fora de Cristo. Primeira questão. Segunda questão, não há perdão de pecados sem confissão e arrependimento. Não há barganha. Deus não vai se escandalizar, você, por favor. Tá? Nós estamos tão informal aqui, né? Donato, Esther, não vai se escandalizar. Por favor, Deus não é brasileiro. Oh, Deus não é brasileiro para dar jeitinho nas coisas. Não vai dar. Não vai dar.
Deus não vai passar a mão na cabeça. Então não adianta fazer ela e nem ela, quer dizer, não adianta fazer nada, Deus não vai dar jeitinho. Arrependimento, meu amado, é metanoia, mudança de mentalidade. E mudança de mentalidade implica em metamorfose, posicionamento. Então, pessoa de Cristo, arrependimento, mudança. Essa é a obra de Cristo, com retidão. O que é retidão? Aí nós achamos que retidão é aquela coisa de santidade. Eu sou santo, eu sou santo. Meu amado, a maior cafunice religiosa está aí. Porque a religiosidade criou regras tão idiotas que a igreja se perdeu nessas regras. Tem gente que hoje faz um monte de coisa que não está nem na Bíblia. E está dizendo que é proibido porque a Bíblia proibiu. Não é isso. O que a Bíblia fala é que eu e você precisamos ter discernimento. E discernimento significa consciência crítica. E quem traz essa consciência crítica é o meu caminhar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ficar fazendo você no retetê, subir monte, ficar falando em língua, que ninguém entende nada. O Espírito Santo é para criar um caráter na minha vida, ao ponto de eu entender que talvez aquela música, naquela hora, que é bacana, não é o momento para eu ler, orar, naquilo. Eu não tomo chimarrão escutando Zé Ramalho. Por mais que eu goste. Vocês estão entendendo? A hora que eu quero orar, a hora que eu quero ler a palavra de Deus, eu sei o que eu vou buscar de adoração. Então isso é discernimento, isso é consciência crítica. Isso é aquele momento que eu vou buscar em Deus algo que eu sei que eu estou me relacionando. E aí eu vou começando a entender, isso aqui não gosto mais, eu não quero mais. E não é porque a igreja está proibindo, mas é porque o Silas está entendendo que isso aqui não me satisfaz mais. Então, quando eu começo a ter essa mentalidade, eu começo a viver uma nova dimensão espiritual. Sem regras, mas com regras. Isso é retidão. Ué, como assim? Como assim? Sem regras da religiosidade, mas com regras do Espírito Santo. Porque ele começa a sondar o meu coração. E, amados, a coisa mais linda para mim é o Salmo 139. Você sabe por quê? Porque não adianta eu chegar, Senhor, então, sabe... Deus fala, eu sei. Aliás, eu já sabia ontem. Eu já sabia ontem que você ia fazer hoje. Então, para de frescura, para de justificar, entra logo, chega logo no ponto, cria vergonha na cara e confessa. Vamos lá, vamos lá. É mais ou menos assim. Antes mesmo que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Você já pensou nisso? Um dos versículos que eu acho lindo na palavra de Deus, quando o Senhor fala assim, antes mesmo que os teus pensamentos fossem formados, eu já os conhecia. Olha que coisa fantástica, Deus sabe. Eu pensei agora, eu já sabia o que eu ia pensar. Nem a psicologia consegue entender isso. Então, quando eu começo a entender o que é uma vida de retidão, eu começo a viver sem peso. Mas ao mesmo tempo, eu começo a viver com uma coerência naquilo que é a verdade. E aí eu começo a viver acima da mediocridade. Esse é o meu chamado, esse é o nosso chamado. Pérgamo, o próprio Jesus fala, é como se ele falasse, olha, eu sei que Uberlândia é complicado. Eu sei que Uberlândia é complicado. Amado, essa cidade é uma cidade difícil, é uma cidade muito religiosa, é uma cidade onde tem espalhado muitas questões ligada a muitas religiões, tanto da cultura africana, quanto da cultura católica, apostólica, romana, quantos centros tem nessa cidade, nesse bairro mesmo. É uma cidade difícil. Eu atendo pessoas aqui que, olha, na terça-feira vai num lugar, na quarta-feira vai no outro, na quinta-feira no outro, e na sexta-feira vai numa igreja fazer o descarrego gospel. E domingo de manhã assiste 2 cultos. E para ela isso é normal. Esse sincretismo religioso é normal. E perguntou para mim, pastor, quanto que é o culto de ceia aí? Porque a ceia é forte, a ceia tem poder. Então esse sincretismo, quando ela viu os olhos ali, pastor, me dá esses olhos aí para eu sair me benzendo. É esse sincretismo que as pessoas estão vivendo. Então é uma cidade difícil. Pérgamo era uma cidade difícil.
Mas sabe o que o Senhor fala? Eu sei de tudo isso. Não me venha falar como que a tua sala de aula é, não me venha falar como o teu emprego é, teu local de trabalho, não me venha falar nada. Seja fiel à minha palavra, que eu vou te dar o maná, que eu vou te dar a pedra escrita, um nome, que ninguém vai ler. O diabo não vai conseguir jogar nenhuma maldição contra você, porque ele não vai saber o teu nome. No mundo espiritual só eu sei. E só eu vou poder profetizar e saber o teu nome. Você já pensou nisso? Que só Deus sabe qual é o meu nome? Qual é o seu nome? Isso é tremendo, meu amado. Pérgamo exaltava Cristo, mas não promovia um comportamento comprometido com as Escrituras. É o que nós estamos vendo no Brasil. É o que nós estamos vendo no mundo. Eu não estou dizendo que a Monte Hebron é diferente. Eu tenho que olhar para nós e dizer, nós precisamos, como igreja Monte Hebron, tomar cuidado. Porque esse erro nós podemos cometer. Então nós podemos fazer um monte de coisas, um monte de atividades. Quando me perguntaram se eu ia, não perguntar por maldade, mas se eu falei, gente, não existe divisão de culto. Existe culto que é o de ceia de manhã, o culto da noite. É uma questão prática, porque muitas pessoas não podem vir de manhã. E o meu sonho ainda, sabe o que é? Eu gosto do culto de manhã, tá, gente? O Silas, Fernando, gosta do culto pela manhã, só isso. Tá, mas o meu sonho é ter culto de manhã, de tarde, de noite. Qual é o problema? E eu gosto desse culto aconchegante. E eu estou falando sério, viu, José? Vamos um dia fazer um sarau. Por que não? Amém? Vocês topariam? Vamos combinar isso aí, ué. O Márcio não ficar só cantando. Porque, abre um parênteses, hoje está tudo informal, né? Você sabe quantas músicas eles têm? A Esther é fã deles, né? A Esther já faz no YouTube, segue as letras. Eles têm um monte de música, é legal ouvir como eles compuseram. Eu já sei de algumas, tá? Às vezes isso é edificante. Querendo assim, eu sou muito disso, tá, gente? A Esther tem aprendido comigo. Às vezes eu estou escutando uma música, ela que música bonita, eu falo, ó, esse autor, né? A composição foi assim, assim, assim. Eu não escuto qualquer música sem antes saber por que o autor escreveu aquilo. Porque a gente tem que saber disso. Por isso que eu gosto de Davi. Quase tudo. Mas voltando, Silas, culto informal é esse. Então, quais são os perigos enfrentados? Quais são os perigos que nós enfrentamos? Amado, primeiro, Balaão. O que Balaão fez? Aconselhou a mistura. Com isso, ele trouxe maldição. Meu irmão, Balaão é aquele negócio, ó. Já que você não pode quebrar a maldição que existe sobre aquele povo, ensina esse povo a se misturar. A primeira tática do diabo está aqui. O diabo, meu amado, como é que diz Pedro? Pedro foi o cara que sacou isso. Pedro fala assim, olha, igreja, nós estamos num cercado de proteção. O diabo está do lado de fora, andando ao nosso derredor. Ele está do lado de fora. Ele não pode entrar. O que ele faz? Silas, vem aqui só um pouquinho. Só um pouquinho, quero falar com você. Não vou não, diabo. Silas, Aí, o bobão aqui, que foi? Ele puxa. Vocês estão entendendo? Ele não pode entrar, mas ele pode puxar. É isso que Pedro está dizendo. Gente, não vamos brincar. Balaão falou assim, ó, já que você não pode fazer nada, traga esse povo para o pecado, aí você vai ter legalidade. E é o que aconteceu na história. É o que aconteceu na história. Então, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, isso daí que está acontecendo nessa igreja, no meio de vocês, é porque eu estou pronto a permitir a maldição, mas cuidado, eu estou querendo trazer um maná. E a segunda questão, os nicolaítas. Os nicolaítas é um pouquinho mais complicado. Ensinavam que o crente não precisa ser diferente, e assim o crente perde a legalidade da herança. O que os nicolaítas, quem eles eram? Descendentes do gnosticismo. Eles falavam o seguinte, olha, o corpo e a alma são duas coisas desconectadas. Então, se você, na hora do pecado, pensar em Deus, então o que você fizer com o teu corpo não tem importância nenhuma.
Então, essa duplicidade, essa dicotomia, essa bipolaridade, estava complicada. Porque era isso que os deuses pagãos exigiam. Aí o Senhor falou, não, isso aí está errado. Isso aí não pode continuar. Então Deus falou, eu preciso que vocês tomem posicionamento. Está vendo como a igreja, as cartas das igrejas são atuais? Então podemos dizer que hoje os Balaões e os Nicolaítas estão influenciando a vida de muitos crentes através das redes sociais. Sim ou não, amado? Sim. Sim. Por isso que eu falo, amado, a palavra de Deus, ela para mim, ela é fenomenal. Porque assim, se você pegar há 50 anos atrás, 100 anos atrás, mensagens do Apocalipse, 100 anos atrás, você vai ver pastores pregando, contextualizando essas mensagens totalmente dentro. Mensagem quando teve a quebra da Bolsa de Valores de Wall Street, quando as pessoas começaram a pular o Empire State, aquele monte de suicídio, pastores pregando as cartas do Apocalipse. Está vendo? Ó, a carta. Olha que coisa tremenda. Quando aconteceu as duas torres, pastores pregando Apocalipse. As cartas sempre são renovadas e restauradas. Tudo é restaurado. Então, quando eu olho a igreja de Pérgamo, e interessante que Pérgamo vem de papel, de informação, seria hoje redes sociais, literalmente. Quase ninguém usa mais papel. Tá? Então, as influências que estão sendo feitas impulsionam os cristãos a viver uma vida de hipergraça. O que é hipergraça? Deus perdoa, Deus é amor, Deus é maravilhoso. A hipergraça matou os Estados Unidos. Você sabe o que Deus teve que fazer com os Estados Unidos? Derrubar duas torres. Porque se você pegar os Estados Unidos antes daquelas duas torres, meu amado, a coisa era maravilhosa. A filha do Billy Graham, o próprio Billy Graham estava vivo, ele falou, Deus precisa sacudir os Estados Unidos, porque do jeito que está não dá. Paul Washer, após isso, começou a pregar muito sobre isso. Paul Washer fala assim, ó, eu tenho vergonha das mensagens que estão sendo pregadas. Essa hipergraça de um Deus que perdoa, que um Deus que comete pecado, Deus perdoa, não está falando de arrependimento, de vergonha na cara, de posicionamento. Isso é hipergraça, de autoidolatria. Pastores, Paul Washer fala o seguinte, pastores que manipulam o povo. Por isso a minha dificuldade de falar pastor que fica pregando as suas necessidades para a igreja se comover. Não, pastores que manipulam o povo. Porque de repente você fala para a igreja assim, ó, eu estou precisando de café lá em casa. Vai todo mundo levar café para sua casa, né? Nespresso, tá? Cadê? Oh, meu Deus, perdoa. Oh, meu Deus do céu. Tá. Ou de teologia da prosperidade, que não é o evangelho verdadeiro, meu amado. Então, Paul Washer fala o seguinte, ó, cuidado, nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. O que eles fazem é você sentir como super-humano, blindado pela graça, e que só temos direitos e não temos deveres. Era isso que Deus estava falando para essa igreja. Olha, e é interessante, meu amado, eu consigo, é a minha maneira de entrar na pele das pessoas, ou na cabeça. Eu imagino Jesus falando para João, escreva aí. Porque já tinha acontecido. Ó, eu já matei Antipas. Fala para esse povo aí, por favor. Imagina Jesus, entender. Eles precisam parar, eles precisam tomar cuidado. Isso não pode continuar. Desse jeito não dá. Esse povo tem que combater essa ideia de Balaão. Esse povo tem que combater essa ideia dos nicolaítas. Agora, imagina Jesus falando para nós. Né? Silas, prega lá. Não dá para continuar assim. Esse evangelho da supergraça, esse evangelho coach, esse evangelho da promessa, esse evangelho isso, esse evangelho... Para com isso. Gente, para com isso. Nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. O que cremos, presta atenção nisso, deve moldar o nosso caráter, deve influenciar nosso comportamento, deve produzir posturas em nós, né? Mas o que nós cremos? Essa é a pergunta. Se nós não temos o que nós cremos, como que nós teremos caráter?
O que vai moldar o nosso caráter? Então veja que curiosidade, meu amado. Acreditavam, Pérgamo, em Cristo, mas não se alimentavam de Cristo. Era uma igreja insatisfeita. Não é isso que está acontecendo hoje? Tem gente, os beduínos da fé, mudando de igreja, querendo a igreja do momento, igreja, né? A igreja que dá resposta, a igreja dos ricos, a igreja que vai fazer isso, a igreja da cura. Eu nunca vi o crente mais insatisfeito como esses dias. Acreditava em Cristo, mas não viviam a palavra de Cristo. Ou seja, nós acreditamos, mas não queremos a instrução de Cristo. Nós queremos a salvação, ou seja, queremos ir para o céu, mas não queremos viver mais nada. Acreditavam em Cristo, mas não seguiam os passos de Cristo, ou seja, a identidade. Ou seja, eram insatisfeitos, não seguiam a instrução e não tinham a identidade. Para nós encerrarmos, uma pedrinha branca é uma certificação de que fazemos parte das bodas do Cordeiro. Amém. Maranata, venha o Senhor Jesus. Senhor, abra os nossos corações para que possamos a cada dia vivenciarmos, vivermos e termos o Teu sobrenatural cada dia mais nas nossas vidas. Toda a doutrina de Balaão, toda a influência dos nicolaítas, que possa existir em nós, ou nessa igreja, em nome de Jesus, saia para fora, em nome de Jesus. Amém?